Agora, eu fiquei inteiramente chocado com o que eu vi acontecer ontem. E não é eu que fiquei chocado. O setor produtivo está olhando e falando, não é possível, deve ser uma brincadeira. O governo Lula está brincando com o país. O governo Lula está brincando com quem empreende. O governo Lula está brincando com a produção. O governo Lula está brincando com o PIB. Nós temos um governo que não consegue ser austero. Um governo que é incapaz de cortar uma pequena despesa. Nada. Não consegue cortar nada. Tanto é que não consegue cortar nada que a gente viu. O governo tinha prometido 1% do PIB de superávit no orçamento para 2026, último ano do governo, jogou essa meta para 2028, que é o segundo ano do mandato do sucessor do Lula, ou seja, não é meu problema, é problema do próximo. Se for eu o presidente, aí eu penso. Esse governo não sabe enfrentar a missão de cortar despesa e não quer enfrentar o custo político, não quer enfrentar as corporações, não quer enfrentar os deputados neste campo, porque são todos amigos na hora de gastar, de fazer obra eleitoreira. Aí o governo fica lançando programas com nome bonito. Acredita. Nova indústria. Tem vários. Em vez de eles chamarem os economistas, eles chamam os publicitários. Aí eles dão o nome e depois vê o que faz. Então, tudo mostra que não temos austeridade. Nós descobrimos que o governo também não consegue ter uma coordenação com o Congresso Nacional. E aí o governo pega e faz o quê? Faz uma estrepulia, mas assim, para usar o nome gentil, né? Uma estrepulia, que é ir ao Supremo Tribunal Federal judicializar a política. Judicializar a política. Vão dizer os defensores intransigentes do governo que o governo está sendo austero. Mas que austero? Olha para dentro de casa e vai cortar e resolveu, no entanto, judicializar a política. O Congresso Nacional aprovou uma lei que impede ou proíbe a oneração da folha de pagamento de vários setores da economia. Começou agora? Não! Começou em 2011. Começou em 2011, em 2012, governo da senhora Dilma. No escopo de um outro projeto desses que o PT adora com nome bonito, Brasil Maior, o governo lançou até uma cartilha explicando o funcionamento da desoneração da folha de pagamentos. Quem quiser recupera, está lá. Como é que funciona, quais são os setores beneficiados, qual é o artigo constitucional que ampara essa decisão, quais são as leis que amparam essa decisão e como os empresários, quais setores podem acionar e como é feito. Veja, a desoneração da folha de pagamento não significa que não haverá algo onerado. É uma substituição da oneração da folha de pagamento, de um aumento de custos da folha de pagamentos, para uma taxação sobre a receita da empresa, o faturamento da empresa. Toda empresa quer faturar mais. Faturando mais, paga mais imposto e com gosto. Agora, a hora que você distorce a economia e diz, não empregue empresário. Se você empregar, eu vou taxar você. Empregue menos. Contrate menos. Tenha menos trabalhadores. Partido dos Trabalhadores propondo ao meio empresarial que quer contratar, que não contrate. Esse é o Partido dos Trabalhadores. Esse é o governo do Partido dos Trabalhadores. Que, ora, em algum momento foi a favor da desoneração e agora é contra a desoneração. É a favor de tributar o trabalhador. É a favor de tributar o trabalhador. Porque a empresa não paga o tributo. Ela repassa para os preços. E quando você repassa para os preços, você encarece,
aumenta a inflação, diminui o consumo. Este é o governo que quer estimular a economia a crescer, fazendo este absurdo, que é querendo a oneração da folha de pagamentos. Tentou, fazendo uma medida provisória. Perdeu ao ver o Congresso Nacional aprovar uma lei que impede a oneração. No minuto seguinte, envia uma medida provisória desfazendo o que o Congresso fez. Um tapa na cara dos deputados, um tapa na cara dos senadores, um tapa na cara da sociedade. Foi derrotado. O Congresso Nacional, de novo, precisou se reunir para dizer não, governo. E o governo fez o quê? Judicializou. Foi ao Supremo Tribunal Federal. Igual ao Bolsonaro, que fez a mesma coisa em 2020. Lula e Bolsonaro, mãos dadas contra o trabalhador. Lula e Bolsonaro, mãos dadas pela oneração da folha de pagamentos. Lula e Bolsonaro, mãos dadas contra o emprego. No discurso, não. 2020, Bolsonaro. 2024, Lula. Irmãos contra a desoneração da folha de pagamentos. E então, Lula entra no Supremo Tribunal Federal. Vão dizer, não, foi a Advocacia Geral da União. Para, o presidente mandou. Caiu nas mãos do ministro escolhido por Lula. Sabe-se lá por que motivos, sabe-se lá se por gratidão, sabe-se lá se por convicção, mas diferente do que fez o relator da vez anterior, porque o relator da vez anterior era o Ricardo Lewandowski, que agora no governo do PT deve ter ficado quietinho, porque quando ele era ministro do Supremo, ele foi o relator e votou contra a reoneração, a favor da manutenção da desoneração. E era guardião da Constituição, como Cristiano Zanin é guardião da Constituição, e Cristiano Zanin, ao contrário, suspendeu os efeitos da desoneração e mandou imediatamente para o plenário, para que resolva esse pleito do governo, essa ação direta de inconstitucionalidade. O mesmo que aconteceu da outra vez, mas o Supremo não chegou ao final a uma decisão final. Veja, governo federal que não corta nada nas suas despesas, que não olha para suas entranhas, governo federal que não quer saber de nada a não ser arrecadar e tributar até o ar que você respira. Até o ar que você respira. E se você tiver que respirar um pouco menos, para o governo, está tudo bem, desde que o dinheiro caia no caixa. Então aqui a gente aguarda, lamenta a decisão do governo, uma decisão que depois de agredir o Congresso, agride de novo, e agora a sociedade como um todo indo e judicializando, governo que cobra, Fernando Haddad falava em pacto com o Congresso Nacional, um pacto com facada pelas costas. E o pacto com a sociedade? E o compromisso com a sociedade? E o compromisso com o emprego? Então a gente fica no aguardo, fica observando o que o Supremo Tribunal vai fazer, torcendo para que o Supremo entenda como é o bom senso, que essa lei, que vem sendo adotada no Brasil desde 2011, foi renovada e renovada, com mudanças, foram 28 setores, hoje são 17, mas foi indo. O próprio Bolsonaro, que recorreu ao Supremo em 2020, depois renovou em 2022 a lei que valia só até 2023 e que foi renovada pelo Congresso até 2027. Isso é uma coisa que tem que ser resolvida de uma vez por todas. Os lobbies fazem de tudo para entrar na Constituição. O pobre do trabalhador, que tem o pior lobby de todos, e vão dizer que é o lobby dos setores industriais, o lobby das grandes empresas. Que papinho! Que papinho! Tem que ser muito infantil para achar que a empresa paga o tributo e não repassa para o preço, como eu falei. Vamos acompanhar o que o Supremo Tribunal vai fazer. Você vai ter todas as notícias sobre esse caso aqui na Band News FM. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.